Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Depois de tanta correria, estamos aqui para prosseguirmos com a aula oitava. Isso. E nós paramos falando do batismo. Batismo no seu aspecto histórico, também o que ele faz na alma, que você já sabe, baseando-se no catecismo. E agora eu trouxe outro catecismo aqui para nós explorarmos, que é do Fulton Sheen. Se chama O Catecismo, do venerável, que em breve será beato, Fulton Sheen. O que é esse livro? É um catecismo paralelo? É e não é. Isso daqui são transcrições das catequeses do Fulton Sheen. Ele dava catequeses, assim como nós. Imagine que ele dava aulas assim, e alguém transcreveu e fez esse livro seguindo o esquema do catecismo. Primeiro o credo, depois os sacramentos, mandamentos, até nas palavras dele. Imagine se nós pegássemos depois todas essas catequeses e fizéssemos um livro escrito, narrando tudo o que nós fizemos até agora. Então seria o catecismo do Frei Gabriel, vamos supor, né? Não é o catecismo da igreja, mas é um catecismo que eu dei a você, que se transformou em livro, né? Então é mais ou menos isso aqui que fizeram com o Fulton Sheen. Você sabe que ele, em audiência, superou o Frank Sinatra. Ele é um grande comunicador das suas mídias, um grande apresentador de programa, tanto de rádio como de televisão, e ele é recente. Depois você pesquisa um pouco sobre a história do Fulton Sheen. O Papa vai canonizá-lo, beatificá-lo, aliás, este ano. Então, será beato. Recentemente, né? Isso. Ficou parado por muito tempo o processo do Fulton Sheen, mas ele foi declarado venerável e agora será beato. Beato Fulton Sheen. Então, esse livro aqui, quando eu tive contato com ele, foi um dos livros que também mudou minha vida. Eu comecei dando uma catequese aqui no convento para um certo grupo, isso em 2024, mas era um grupo que não era criança. Foi minha primeira turma de catequese de adulto. Então, pessoas com cabeças formadas, pessoas secularizadas deste nosso mundo contemporâneo, e eu senti em mim uma certa dificuldade de como eu posso dar a doutrina católica para esse homem do século 21, de 2020 e pouco, né, que foi 24, de uma forma que ele entenda. Como é que eu posso fazer? Porque são pessoas que não aceitavam nada assim de mão beijada. São pessoas que realmente queriam o sólido, queriam uma doutrina firme. Pessoas que colocavam em xeque mesmo certas coisas. E quando eu descobri esse livro do Fulton Sheen, eu peguei o livro para me auxiliar na ascensão. Como é que Jesus subiu aos céus? E quando eu li isso aqui, que eu passei a consultar o livro, eu percebi que o Fulton Sheen era exatamente o que eu estava procurando. Ele fala a doutrina de sempre para nós, do século moderno, com a beleza, com a poesia, com a linguagem muito acessível e com exemplos claros. É tanto que aqui no primeiro capítulo, o título se chama Filosofia de Vida. Isso é ele mostrando como nós procuramos uma filosofia para viver, né? O homem do século 21 e do século 20, aliás, vindo para cá, né? 20, 21, ele procura alguma coisa para viver, um estilo de vida. Veja que essas últimas filosofias que nós temos, elas eram filosofias que também propunham um estilo de vida. Tipo o existencialismo, né? O niilismo.
elas davam também um estilo de vida para nós seguirmos. Então, o Fulton Sheen, ele foi certeiro quando ele entrou na minha vida com essa obra aqui, que é recente, que ela foi publicada aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui quando. Eu acho que foi... Cadê que eu não estou achando? 2024, no mesmo ano que lançou, que eu tive contato com ela. Acho que lançou num período assim que eu peguei depois. Mesmo ano da catequese. Isso, mesmo no ano que eu comecei. Então ela veio como se fosse assim, enviada por Deus. Deus dizendo assim, olha, tome isso aqui e passe para eles. E conforme eu for lendo, você vai perceber o estilo do Fulton Sheen. Você vai dizer, realmente, Frei, isso aí é confirmado, tá bom? Então nós vamos fazer hoje uma leitura comentada. Eu ia fazer para você um scanner do texto todo, mas ele é muito extenso, tá vendo? Olha quantas páginas são. Então eu disse, eu não vou fazer, eu vou ler, fazer a leitura e comentar como nós estávamos fazendo, tá bom? Então você vai fazer um esforço maior de escutar aquilo que eu estou lendo e qualquer dúvida você vai parando. E se no futuro você se interessar, eu sei que tem muita coisa para ler já, né, para acompanhar, mas se no futuro você quiser adquirir, eu deixo essa recomendação. Teve alguns alunos dessa minha primeira catequese que adquiriram também. Inclusive eu ganhei outro desse que a pessoa não sabia que eu já tinha. Aí eu fiz como eu fiz para você, eu dei. O título não dá para esquecer nunca. Não dá para esquecer não. Então eu ganhei outro desse e dei. É sempre assim. Por isso você disse que eu ia acabar meus livros, mas não acaba não. Porque quanto mais eu dou, mais chega. Olha, eu fui arrumar minha estante esses dias, aquela que você vê nos vídeos. Olha, parece que se multiplicou. Eu já estava querendo trazer uns para você de novo, mas eu disse, não vou levar não, senão eu vou entupi-lo de coisa. Uma vez eu vendo o vídeo do senhor, aí na estante tinha o Zenon de sítio. Acho que ele estava na estante, não sei, alguma coisa parecida. Eu acho que era o Sêneca, que eu tenho o Sêneca também. É o Sêneca, né? Que fica em cima. Na mesma proporção, né? Isso, na mesma proporção. Ou é o Zenon ou é algum outro. É o Sêneca. Eu tenho o Platão no birô e o Sêneca em cima. E tinha o Zenão. Na verdade, eu tinha Aristóteles, Sócrates, eu tinha outro Platão, mas eu fui depois dando. É legal, ele parece que é feito com 3D, né? É, impressora 3D. Isso mesmo. É isso mesmo. Aí tá lá, né? Tá lá ainda. Esse eu não dei, não. Eu fiquei ainda. Eu disse, não. Eu tinha muitos bustos mesmo de filósofos. Eu já pensei em comprar, fazer uma coisa assim, mas é porque eu mudo muito, né? Eu vou levar esse monte de coisa também. Mas bom, vamos lá. Hoje o nosso tema será o pecado original e a humanidade. Por quê? Porque ele se encaixa aqui. A próxima aula, que será a 9ª, já vai ser a introdução à moral. Então você será introduzido nos 10 mandamentos, na sua vida nova, depois do seu batismo. Se você não se aprofundar bem no que o pecado original fez na humanidade e o que ele faz ainda hoje em você e em mim, porque as consequências ficaram, você não vai se esforçar tanto para, quando você estiver na graça do batismo, preservar essa graça. Porque quando você se batiza, que você tem a culpa original apagada, você recebe a graça de Deus. Você tem as virtudes teologais. Só que você pode perdê-la por sua culpa. Pelo quê? Pelo pecado grave. Então, nós vamos, próxima aula, estudar o que é esse pecado grave. Mas, atenta-se a isso. Você vai se batizar, vai limpar sua alma desse pecado original, mas vai ter ainda o risco de sujá-la de novo. Agora, não vai precisar outro batismo para limpá-la, e sim a confissão. Tá bom? Então, entender por que o pecado original é um problema para a humanidade vai dar a você aquela consciência tão profunda do pecado que você tem que evitar de todo modo para poder você preservar essa graça, tá bom? Então eu vou ler, quando for para parar, se você quiser parar também, pode levantar a mão e eu vou fazer as pausas devidamente, tá bom? Pronto. O pecado original e a humanidade. Que a paz esteja convosco. Na aula anterior, dissemos que há uma lei que perpassa o universo de Deus. Ninguém será coroado sem antes ser açoitado. Ou seja, não tem
ressurreição sem cruz. É uma lei. Se você quer ser coroado de glória, tem que passar pela cruz. Isso você já viu comigo lá no credo, quando nós falamos de Jesus, de sofrimento. É uma lei que Deus colocou. Só há recompensa com sofrimento. Não existe um cristianismo sem cruz. Não existe. Essas igrejas protestantes, teologia da prosperidade, quanto mais você tem dinheiro, mais Deus está lhe abençoando, é errado. Certos privilégios, dons e bênçãos nos são dados sob a condição de realizarmos o amor e o uso correto da liberdade. Qualquer pessoa que conceder liberdade a outra assume um risco. Toda vez que pais concedem liberdade aos filhos, estão assumindo um risco. A liberdade pode se tornar um bem ou um mal. Se você diz a seu filho, filho, eu deixo você ir para a festa, pode ir. É um risco, mesmo você sabendo que ele vai voltar em paz. Mas é um risco, você não controla um ladrão que vai assaltá-lo. Mesmo que ele não ande em lugares perigosos, é um risco. Você dá liberdade a qualquer coisa, é um risco. Quando Deus tornou anjos livres, assumiu um risco. Isso nós já vimos. Na verdade, alguns deles usaram sua liberdade para se autodeclararem Deus. Negaram sua dependência e, com isso, perderam o direito de se perpetuarem no estado de glória e felicidade. Em seguida, dissemos que há um mal no mundo e perguntamos, na conclusão da última lição, se esse mal de alguma forma atinge o homem. Deus resolveu assumir outros riscos, pois quando criou o homem, o tornou livre. Então a mente divina pensou assim: é melhor criar, claro que isso é uma linguagem perfeita, tá? É melhor criar o homem e ele pecar ou nunca ter criado o homem? É melhor ter criado anjos, mesmo eu sabendo que alguns deles vão se rebelar, ou deixar de criar anjos? Qual é mais perfeito? Santo Agostinho, no De Livre-Arbítrio, ele fala que é mais perfeito Deus fazer isso, criar e nos dar o livre-arbítrio, do que não ter nos criado. Fácil de entender até agora, porque nós já vimos tudo isso, né? Conforme dissemos numa aula anterior, Deus criou seres humanos livres porque queria criar um universo moral. É impossível criar um universo moral sem criar um universo livre. Só podemos ser virtuosos no mundo em que também é possível ser cruel. Em certa medida, mais do que verdadeiramente livres, temos o potencial para nos libertarmos. Nós nos libertamos. Em outras palavras, através do uso adequado da liberdade, aperfeiçoamos a nossa personalidade. Quando abusamos da nossa liberdade, nos tornamos cada vez menos livres. Por exemplo, quando alguém tem um vício, se torna escravo dele. Qualquer um que se torna comunista se sujeita cada vez mais às ditaduras. É através do uso da liberdade, portanto, que alcançamos a gloriosa liberdade de sermos filhos de Deus. Então, Fulton Sheen diz assim, para poder Deus fazer um universo que você possa merecer alguma coisa, um universo moral, era preciso que ele fosse livre. Por quê? Porque se você quer ser virtuoso, qual é o contrário da virtude? Não é o vício? Então, por exemplo, é quase como se fosse assim. Claro, não podemos dizer que isso é uma dependência, de que só existe o bem porque existe o mal. Não é assim também, não é? Mas tipo assim, só podemos ser virtuosos no mundo em que também é possível ser cruel. É como se eu dissesse assim, você só vai ser paciente naquele dia que fizerem uma raiva muito grande a você. Você não pode se dizer que é paciente enquanto você está na paz, na tranquilidade. Não pode. Você só vai dizer assim, não, eu realmente tenho um nível de paciência quando você estiver numa situação extrema, mas se você se manter sereno. Exige essa serenidade. Exato. A mesmo da honestidade. Isso mesmo. Muita gente se proclama honesto, mas nunca teve uma situação. Exatamente. Diante de um bolo de dinheiro. Isso, perfeito. Então, é impossível, repete o Fulton Sheen, criar um universo moral sem criar um universo livre. Você precisa ser livre para poder ter essa moralidade, tá bom? Então,
Quando nós abusamos dessa moralidade, é aí que nós nos tornamos menos livres, né? E isso você viu perfeitamente no itinerário dos vícios, né? Que nós falamos que todo vício escraviza você de alguma forma. O propósito da educação é treinar as pessoas a usarem a liberdade corretamente. É por isso que os pais encorajam seus filhos a optarem pelo bem ao invés do mal. Foi isso que Deus fez conosco no começo. Deus deu ao homem certas bênçãos e privilégios que poderia usufruir sob a condição de que usasse a sua liberdade para aperfeiçoar sua personalidade. Deus não quis impor suas bênçãos goela abaixo. Você pode gostar muito de sorvete, mas você certamente não ia querer que alguém o enfiasse goela abaixo. Você nunca seria feliz se fosse sujeitado a coisas que não deseja. Aqui a gente desarma aquele argumento de pessoas que dizem assim: por que Deus não criou todo mundo já, digamos assim, preso a fazer o bem? Você não ia ser feliz. A felicidade, ela implica a liberdade. Se você fosse um boneco nas mãos de Deus, que só fizesse o bem, só fizesse o que Deus quisesse, você não ia ser livre, você ia ser um escravo. O Fulton Sheen diz isso. Por mais que você goste, você diz, não, eu gosto muito do bem, não é? Mas se Deus empurrasse isso, viraria um mal para você. Você pode estar com a maior sede possível que exista. Você pode estar num deserto escaldante, mas você não iria querer que alguém pegasse uma daquelas torneiras de bombeiro e botasse na sua boca para você engolir aquela água. Ah, Frei, mas não é água? Não ia matar minha sede? Não, ia matar era você. Ia virar um mal a água naquele momento. É interessante que Aristóteles, na Ética, ele aborda isso. Quando diz que tem certas ações que, a depender do contexto, ela pode ser voluntária ou involuntária. Aí ele cita o exemplo de alguém que está sendo coagido para matar sua família. Um imperador que diga assim, ou você mata a sua família ou você vai morrer. E aquela pessoa mata aqueles parentes. Entendeu? É diferente de um assassinato, né? Então, tem situações que fica entre o voluntário e o involuntário, né? E que podem se tornar boas ou más a depender da ocasião que você faça. Entende? Tipo, você se defender de um assassinato e sem querer ou para a sua defesa você matar o bandido, digamos assim, ali foi um ato moral, porque foi bom, porque você defendeu sua vida, né? Então, não é um assassinato, não é um ato mau. Tá? Então, tem essa... Como pode que dizer. Eu estava conversando naquele dia do trechinho do livro que eu passei para o senhor. Falava sobre... Guerra Justa, não foi? E a Guerra Santa. Isso mesmo. Toda liberdade, portanto, implica uma escolha. E escolhas implicam em alternativas. Deus, portanto, deu ao homem uma escolha. Nossos primeiros pais foram colocados no jardim do paraíso, um Éden de prazer e de alegria. Agora esqueça um pouco a história da maçã e não pense na queda do homem no julgamento do jardim do paraíso apenas em termos de maçã. Na verdade, a Escritura nunca menciona uma maçã. A palavra maçã simplesmente surgiu, pois no latim as palavras mal e maçã são muito parecidas. Foi por isso que começaram a dizer que Adão comeu a maçã, quando na verdade a fruta não era especificada. Deus deu aos nossos primeiros pais certos dons. Esses dons são importantes. Eles não foram dados incondicionalmente. O homem tinha de decidir se ele queria aqueles dons para si e para toda a posteridade. Em princípio, havia 2 dons. Um foi chamado de sobrenatural. Essa palavra será explicada mais adiante. Mas esse dom era o mais importante de todos. Na verdade, ele era uma íntima comunhão com Deus. É aquilo que mais adiante passaríamos a chamar de graça. Aquilo que você está querendo, a graça de Deus com o batismo. Mas, para além das descrições, esse dom se trata de uma felicidade interior. Já os outros dons eram tecnicamente chamados de preternaturais.
estava fora da ordem natural. E um desses dons dizia respeito à mente. A mente humana deveria ser livre do erro. Não deveríamos cometer erros de raciocínio. Havia outro dom em que o corpo nunca se rebelaria contra a alma. Nunca haveria tentação carnal, concupiscência, vícios e sexo, por exemplo, jamais poderiam obscurecer completamente a nossa razão. Outro dom era a imortalidade do corpo. O corpo nunca morreria. A alma é naturalmente imortal. Atenção, vou resumir. O que o Fulton Sheen está dizendo é algo que a igreja ensina há séculos. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu para aqueles primeiros seres humanos esses dons. O sobrenatural, que é a graça, ou seja, a amizade com Deus. Eles tinham uma felicidade interior. Adão e Eva eram amigos de Deus porque tinham a graça de Deus. É um dom sobrenatural. E deu também para Adão e Eva dons que nós chamamos, a tradição da igreja, né, preternaturais. São esses dons que ele está falando aqui. Ou seja, a mente do homem nunca cometeria erros de raciocínio. A gente não precisaria meditar. A gente medita hoje porque é para ver se a mente absorve o conteúdo. Mas Adão e Eva não precisavam pensar assim, eu vou refletir aqui na paixão, não é, de Jesus, como nós, né? Porque foi eu que matei Jesus, foi eu que ofendi Jesus, para ver se entra na minha cabeça de que eu que causei a paixão de Cristo, né? E eu paro de pecar. Adão e Eva não precisavam pensar nisso. Adão e Eva sabiam do que era o bem e do que era o mal, o que era o certo a fazer. Entende? Eles sabiam. Eles não estavam vamos dizer assim, nesse patamar de imperfeição. Não, exato. Eles não poderiam errar. Eles não era tipo assim, eu acho que isso aqui é bom. E você, Eva? Não, eu acho que é mal. Não. O bem é bem e todo mundo conhece isso. Não tem treva na mente. Isso. Lembra do começo que eu disse na primeira aula com os livros de Santo Tomás, que a mente está obscurecida, que a gente não consegue chegar a certas verdades só pela razão, precisa da fé. Os primeiros seres humanos não tinham erro de raciocínio. Eles sabiam o que era o certo e o que era errado. Isso que podia e que não podia, entende? Esse é o primeiro dom. O outro, eles não teriam tentação, não é? Eles não teriam tentação da própria carne. Ou seja, por exemplo, vontade de mentir, não é? Eles não teriam a morte corporal, eles não iriam morrer, porque você sabe que a morte é fruto do pecado, né? Então, eles não teriam isso. Eles eram cheios de dons que Deus concedeu, mas com uma escolha, a liberdade, né? Vocês são livres para ter isso à vontade. Agora, escolha a mim, né? A Deus. Então Deus disse aos nossos pais que poderiam possuir todos esses dons e que esses dons seriam passados para toda a humanidade, desde que o representante da humanidade, no caso Adão, livremente optasse por eles. Por isso que a gente herda esse pecado, né? Porque Adão transmitiu. Se Adão não tivesse pecado, a gente teria recebido esses dons aqui. É uma herança. É uma herança. Em seguida, ele foi submetido ao teste. Tratava-se de um teste do amor e nada mais. Adão tinha que demonstrar seu amor. Agora, como você prova que você ama alguém? Afirmando que o ama em voz alta? Claro que não. Existem muitos que dizem amar a Deus, mas na verdade não o amam. A única maneira de demonstrar o nosso amor é através da escolha. Todo ato de amor é mais do que uma mera afirmação. Num certo sentido, todo ato de amor é uma negação. Durante o namoro, a moça poderia dizer ao rapaz que está pedindo sua mão e seu coração. Como posso ter certeza de que você me ama? Nesta cidade, há 268.412 outras jovens solteiras. Você conhece todas elas? Como você sabe que me ama mais do que qualquer outra? Se o jovem for um filósofo hábil, dirá: de certa forma, sim,
pois o simples fato de ter escolhido você significa que neguei todas as outras. Veja que poético é o Fulton Sheen. Ele tem um livro que se chama 3 para Casar. Depois, se você quiser, você pode pesquisar. Que ele fala que no casamento tem que ter 3 pessoas. Você, a noiva e Deus. É interessante. Então, veja. É um teste. A gente pensa, às vezes, pelo imaginário, que Deus criou Adão e Eva, tipo, os 7 dias, a gente não pode, talvez, afirmar que foi 7 dias como nós contamos hoje, né? Mas pode ser 7.000 anos nessa criação. Mas a gente pensa que foi assim, Adão lá no paraíso, aí passou 100 anos lá no paraíso, aí de repente, uma árvore aqui, eu nunca tinha visto essa árvore no jardim esses anos todinhos, o que será que é isso? Vamos pegar, né? Igual a criação dos anjos, a gente pensa que foi tudo que demorou, né? Que Deus fez os anjos, aí passaram 1 milhão de anos, aí Lúcifer lá no céu, sem nada o que fazer. Eu acho que Deus não está governando bem, eu quero... A gente pensa que tem uma cronologia, né? Mas... Conforme o mundo dos homens, né? Exato. A queda de Adão pode ter sido no mesmo dia que ele foi criado. Entende? Pode ter sido no mesmo dia. Não precisa dizer assim que foi, sei lá, 20 anos depois ou 100 anos depois. Não sabemos também. Nem tem como dizer isso assim, né? É o tempo da graça, é o tempo de Deus. Então, é uma escolha. Deus colocou o homem no mundo, e a mulher também, e deu essa escolha. Vocês têm esses dons aqui. Se quiserem, dá para transmitir para a humanidade toda. Escolham a mim. Escolham Deus. Era isso que eles tinham que fazer. Demonstrar que queriam livremente o plano de Deus para eles. E todo ato de amor, como diz o Fulton Sheen, é uma negação. Porque a partir do momento que eu escolho uma pessoa para namorar, significa que eu neguei todas as outras possibilidades, né? Da mesma forma, eu escolhi ser frade. Então quer dizer que eu neguei ser monge, ser carmelita, ser padre diocesano. Eu neguei me casar. Eu escolhi uma coisa e neguei tudo. Né? Mesma coisa funciona com a gente. Escolhemos Deus, então haja como cristão. Agora que você vai se batizar, que você é católico, não fique fingindo que você não é. Entende? Não fique escolhendo o pecado, a vida que você deixou. Você não quis se batizar? Então escolha Deus. Você, com essa escolha, negou tudo o que você fazia. Claro, não é você agora, de repente, então eu vou abandonar minha mãe, meu pai, eu vou abandonar meu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o pecado, né? É o pecado que você vai deixar. Porque eu só lembro de Dom Henrique, que morreu, bispo de Palmares, ex-bispo, né? Porque ele dizendo assim: agora que você é padre, não fique agindo como leigo. Você é padre. Isso ele pregando para os padres, né? Porque ele dizia assim: tem padre que vai para uns forró, tá dançando, tá pulando, e ainda alguém diz assim: mas bispo, mas dom, dançar é pecado? Não é não, para um leigo. Mas para você não convém mais. Entende? Mesma coisa eu digo para você. Vai se batizar? Tá batizado, pronto. Mas eu queria ir em certos locais, que não chega a ser pecado. Eu posso ir? Talvez até possa. Mas será que você deve ir? Né? Então tem isso, né? Na nossa vida de católico, né? Tem isso. Talvez você vá, não faça nada, não peque. Mas será mesmo que você deve ir ali? Entende? Porque o povo vai cobrar você, né? O povo vai ver você, tudo vai dizer: hoje tu não é batizado? Tu tá fazendo isso? E tu não se batizasse? E tu não é católico? E católico pode fazer isso? Se prepare. Se você gosta de beber, tomar uma cerveja, em casa mesmo, não digo nem com os amigos, em casa. O próprio povo, porque os protestantes têm muito isso, né? Não pode beber, né? Os protestantes, o próprio povo... A vigilância. A vigilância. O povo da sua casa vai olhar para você mesmo e vai dizer assim: pode? Católico? Tu não se batizasse e estás aí bebendo? Claro, agora eu não estou dizendo que você vai se embriagar, cair no chão lá, né? Eu estou dizendo você tomar... É diferente você tomar uma lata de cerveja do que você tomar 10, né? A temperança... A temperança, é um dom. Tá? Pronto, então, no jardim, uma escolha precisava ser feita. A escolha foi exprimida na forma de 2 árvores: a árvore da vida
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia outras árvores no jardim que também davam grandes prazeres, mas aquelas duas eram as mais importantes, já que encerravam uma decisão, uma alternativa. Deus queria que o homem comesse da árvore da vida, para poder se manter em constante união com sua vida divina, sem jamais cortar o canal entre ambos. A outra árvore da qual Deus não queria que o homem comesse era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore encerrava uma abordagem humana, enquanto assumia que a felicidade consistia em conhecer tanto o mal quanto o bem, conhecer tanto o câncer quanto a saúde. Olha que forte. O ser humano preferiu conhecer tanto o câncer quanto a saúde. Isso é sério, porque toda doença é um fruto também dessa desordem do pecado original. E o ser humano tinha a opção de nunca ter conhecido isso, mas ele quis. Então, pela árvore da vida. É como... Bom, é muito curioso pensar em como isso realmente é uma herança e vai se refletindo. Como que as pessoas erram por querer conhecer Não basta estar aqui eu vendo essa mesa, tocada pela luz aqui. Eu quero ver o inverso da mesa. Quero ver onde a luz não está tocando. Exato. Que é para conhecer uma coisa de outra cultura, de outra, o yin e yang, vamos dizer assim. Eu quero ver os dois. Isso. Tem coisas que você não precisa experimentar ou perceber ou ver para dizer que é certo ou errado. Tipo, eu não preciso perguntar a você se você acha bom ou ruim levar uma facada. Você não precisa experimentar uma facada para você dizer eu não quero, né? Já é uma consciência. Uma consciência. Da mesma forma, funciona na vocação. Eu não precisei namorar para perceber que minha vocação era ser frade. Eu não precisei experimentar. Eu fiz um discernimento que eu percebi, não, eu quero ir por esse caminho aqui. Conheço outro caminho, estudei, meditei e vi que não é para mim. E sou frade, né? Tá entendendo? A mesma coisa, você não precisa ser frade para dizer que não quer. É sua vocação, você está seguindo a sua vida, né? Precisa você entrar para a ordem, botar o hábito, dizer, não quero, e sai, né? Aí não é casa da mãe. Aí não dá certo. Então a escolha dada aos nossos primeiros pais, portanto, era a escolha entre a árvore da vida divina e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A escolha entre a fruta e o jardim, entre a parte e o todo, algo que está presente em todas as tentações do mundo. Houve algo injusto nesse julgamento? A vida está cheia de situações em que recebemos recompensas sob a condição de que demonstremos nosso amor. Imagine um homem rico que resolve sair de férias durante o verão. Ele diz ao seu motorista que ele e sua mulher podem ficar na sua casa, comer sua bebida, beber seu vinho, usar seu carro e andar em seus cavalos, porém desde que cumpram uma única condição. O homem rico diz que eles não podem comer a fruta artificial que está na mesa da sala de jantar. O dono sabe muito bem que a fruta artificial faz muito mal para a digestão, mas ele não diz isso para o motorista e a sua esposa. De qualquer forma, eles deveriam saber disso. Além do mais, eles deveriam confiar nele em razão de tudo o que ele ofereceu para eles. Se a esposa convencesse o marido que ele deveria comer a maçã artificial, ela deixaria de ser uma dama. E se ele comesse a fruta artificial, ele não seria um cavalheiro. Se fizesse a única coisa proibida, perderiam todas as coisas que lhe foram concedidas. Além da indigestão, eles também perderiam a oportunidade de passar as bênçãos desse homem rico para seus filhos. Então, entendeu a história, né? Eu vou hospedar você na minha casa, dou tudo. Meu carro, minha TV, minha comida, meus vinhos, só diga a você, não coma fruta artificial. Como ele na linguagem sintetiza para uma realidade. Ele é perfeito. Que a gente habita, né? Uhum. A casa, a fruta artificial. Isso mesmo. Menosprezar a fruta na história da queda significa não perceber que se tratava de um teste de amor. Deixar de cumprimentar um desconhecido que caminha na rua não é uma coisa muito séria, mas deixar de cumprimentar um amigo
é, na maior parte das vezes, um sinal de desprezo e pode ser muito sério. O ato de comer a fruta proibida foi um sinal de desprezo, um sinal de rebelião. Deus impôs um único limite sobre a soberania do homem, lembrando de que, se fizesse a única coisa proibida, perderia todas as coisas que lhe foram concedidas. Como Pandora, ele abriu a caixa proibida e perdeu todo o tesouro. Mas quem foi que tentou nossos primeiros pais? Um anjo caído, Satanás. E quando ele tentou nossos primeiros pais, ele começou com um porquê. Ele perguntou: por que Deus te proibiu de comer das árvores do paraíso? Há, na verdade, 3 etapas nessa tentação diabólica, e qualquer pessoa que queira fazer um estudo psicológico consistente da natureza da tentação deve levar em consideração essa história do livro do Gênesis, pois não há nada capaz de superá-la. Os 3 passos dados por Satanás são os seguintes. Primeiro, ele levantou uma dúvida. Ele disse: por que Deus impôs essa condição? Em outras palavras, ele estava insinuando o seguinte: Deus está escondendo alguma coisa de você. Ele foi indelicado. Suas restrições são injustas. Seja mais livre. Você não percebe que essa ordem restringe sua liberdade, seus direitos constitucionais? Desafie sua consciência. Por que deveria continuar acorrentado? Ele começou a desestabilizar a mente, a perturbá-la e a fazer com que Eva enxergasse o fruto com bons olhos. Primeiro passo da tentação, ele coloca a dúvida para você. Quando você quer, em tudo, duvidar de algo, começa assim. Mas por que na igreja só o padre é que comunga com o pão e o vinho? Por que o vinho não é dado também para as pessoas? Por que na igreja só o Papa que manda? Essa igreja católica ela é muito opressora. Começa com a dúvida, o porquê, né? Por isso que o estudo é importante, porque o porquê pode matar a gente, viu? Se você dá um porquê e não tem uma resposta satisfatória, você pode até mudar de religião. Eu lembro uma vez que minha mãe, como eu abri para você que ela era protestante por muito tempo, né? Ela disse a mim muitas vezes que levava perguntas, isso na juventude dela, para o padre da cidade, muitas dúvidas, e o padre não sabia responder. E isso fez com que ela começasse a duvidar da igreja até sair de vez. E naquele tempo não tinha esse negócio de internet, você ter um catecismo desse, livro, isso é coisa mais recente, né? Naquele tempo antigo não tinha essas coisas não, assim, o povo simples de cidade pequena podia até ter gente de outros locais, né? Mas uma fonte única. Era o padre, era sempre assim. Tinha alguma dúvida, perguntava ao padre. Então, começa no porquê a queda. Por que Deus proibiu? Por que não pode? Porque é proibido pornografia. Por que adultério é proibido? Quem inventou isso? Quem disse que menino veste azul e menina rosa? Começa assim, né? Quem disse essas coisas? E por que homem não pode usar vestido? Quem determinou isso? Né? Então, a primeira coisa de Satanás é o porquê. Por quê? Por quê? Há uma coisa peculiar nessa abordagem adotada pelo mal. Examine alguma tentação que você já tenha tido. Ela começou com um porquê, não é mesmo? Ela começa com uma dúvida, certo? Há jovens, por exemplo, que vão para um certo tipo de faculdade em que o professor começa a semear dúvidas na mente deles. Geralmente, isso significa o começo da perda da fé. Parece haver uma voz do mal dizendo para nós: por que você não usa seu instinto sexual? Afinal, foi Deus que te deu esse instinto. Eu escutei isso hoje, acredita? Eu nem tinha lido tudo desse texto. Eu li já faz tempo, né? Que tá cheio de anotações aqui. E eu passei assim por cima, mas eu nem tinha lido isso. E uma pessoa disse hoje mesmo isso aqui. Porque o instinto sexual hoje ele é recriminado se foi algo que Deus deu, né? Para o ser humano. Perguntando pro senhor, né? Não, perguntando assim para outra pessoa. E eu de longe só escutando aquilo e respondendo na minha cabeça, né? Porque tem que responder, senão eu tenho a resposta, senão você fica, só que não entende, porque o povo diz hoje assim, não, mas quem disse que sexo fora do casamento é pecado? Não foi Deus que fez também o sexo? Foi.
Mas ele não fez o sexo contaminado com o pecado original. Essa bagaceira que está hoje do sexo desregrado é fruto do pecado. Deus fez o sexo na sua integridade do casamento, né? Homem e mulher, e dentro do casamento. Ele não fez essa bagaceira que hoje... De uma pureza matrimonial. Isso, de uma pureza matrimonial, né? Então, pronto. O segundo passo de Satanás foi remover do pecado todo o medo que resultaria das suas consequências. Ele ridicularizou a punição. Ele disse, você não vai morrer. E Deus disse que se eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Satanás sempre contradiz Deus. Ele diminui o pecado. Ele diz, isso não significa nada. Não acredite em Deus quando ele fala essas coisas para você. Você ainda acredita no que ele disse? Que aquilo que Deus uniu, nenhum homem pode separar? Isso é ridículo. Vá em frente e apanhe o fruto. Você não será pego. Vá em frente, ninguém saberá. Aproveite esse coquetel diante de você. Você não vai virar alcoólatra por causa disso. Vai te fazer bem. Vai te dar prazer. Siga em frente cometendo os excessos da carne. Você nunca será um escravo. Você acredita no inferno? Não seja bobo. São apenas contos sobre a punição pelos pecados. É dessa maneira que o diabo fala. Você já ouviu essa voz? Todo mundo já ouviu. Veja que forte. Depois de colocar a dúvida, o segundo passo do diabo é fazer isso. É tirar a culpa. Não, isso ninguém está vendo. Quais são as consequências de você faltar à missa no domingo? Ninguém vai na sua casa, um policial, pegar você na sua mão e você vai pagar uma multa porque você faltou à missa no domingo. Não, pode faltar, fica aí assistindo o jogo, a novela. Ninguém vai perceber, quem é que vai te cobrar? E realmente não cobra não. Quem vai cobrar é Deus, né? Mas assim, do mundo, pode fazer... Todo o argumento é baseado numa resposta. Todo argumento é baseado num julgamento material. Na ausência dele, na verdade. Sim, né? Isso mesmo. Porque, na verdade, o julgamento vem espiritualmente. A Escritura explica algo muito interessante sobre o diabo. No início, o diabo sempre diz, diminua sua culpa. Mas depois do pecado ser cometido, ele se torna, segundo a linguagem das Escrituras, um acusador. E Satanás é chamado adversário, né? O acusador, é um dos nomes do Satanás na Bíblia, do demônio, né? É acusador. Então é como se ele dissesse, no começo, ele diz, isso não importa. Mas depois ele fala, isso é a única coisa que importa. Agora você não tem esperança, agora só desespero, vire alcoólatra. No começo ele diz assim, não tome só uma, tome duas, até duas, não, três ainda vai, você não vai se viciar não. Aí quando você está no fundo do poço, aí ele chega para você e diz, olha, agora não tem mais como sair. A única solução é insistir, já que está na desgraça, continua, né? Vira alcoólatra mesmo. Ele faz isso. E por fim, o terceiro estágio da tentação de Satanás foi uma falsa promessa. Ele falou para nossos primeiros pais, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Essa sugestão foi bastante enganosa. O que Satanás estava querendo dizer era, Deus sabe a diferença entre o bem e o mal. A razão pela qual ele não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal é porque você também saberá a diferença. E assim que você souber a diferença entre o bem e o mal, você será como ele. Qual é a falácia dessa tentação de Satanás? A falácia é a seguinte, a forma como Deus conhece o bem e o mal é diferente da forma como nós a conhecemos. Deus conhece o bem e o mal e a diferença entre os dois de forma bastante abstrata. Da mesma maneira, por exemplo, que você conhece uma febre tifoide. Fulton Sheen está se apoiando em Santo Tomás também. Ele está querendo dizer o seguinte, quando o diabo disse que você ia conhecer o bem e o mal como Deus, ele não mentiu. Só que ele não falou toda a verdade, mas ele não mentiu na afirmação. Você agora, como Deus, conhece o bem e o mal. Só que Deus conhece o mal de fora. Você conhece na pele. Entende? Então Deus sabe a dor do ser humano de fora, sem necessariamente ele sentir essa dor e sentindo ao mesmo tempo, porque Jesus sentiu, né?
Mas, por exemplo, esse exemplo da febre. Você nunca teve esse tipo de febre, mas a conhece como uma privação de saúde. Você conhece a febre tifoide de fora. Da mesma forma como Deus. Você não precisa sentir a febre para você conhecê-la. Entendeu? Deus tinha onisciência de que Eva comeria o fruto? Sim. Ele tem todas as possibilidades na mente divina. Tudo. Ele sabe. Ele conhece todas as possibilidades de tudo, do seu caminho. Então, eu não sei se eu já falei aqui para você, mas ele conhece, acho que eu já disse nas primeiras aulas, o Marcelo, que nunca conheceu o Frei Gabriel, ele saberia qual seria seu futuro se nunca você tivesse me conhecido. O Marcelo, que se batizou lá mesmo e fez uma catequese lá mesmo, onde você vai fazer, entendeu? Então, todas as possibilidades. Então, ele conhece tudo. Se a gente disser que ele não sabia, é um problema na onisciência dele. Ele sabia que era uma possibilidade o homem ter caído, como nós vimos no começo, né? Ele sabia que era uma possibilidade os anjos ter caído, mas ele não deixou de criar por causa disso, entendeu? Agora, isso é uma coisa que principalmente Santo Agostinho e esses santos que falam sobre o pecado original e a queda investiga muito, porque é muito complicado assim de você facilitar. Parece que não tem como facilitar, porque é como se quase tivesse uma necessidade de queda, mas não tem uma necessidade. A gente não pode nunca dizer que tem uma necessidade do homem cair. Não tem, tem uma possibilidade. Agora, não era necessário, entendeu? É igual aquelas disputas medievais que a gente estava falando aqui. E se o homem não tivesse caído, Jesus viria sim ou não? Então a gente é uma hipótese. É uma hipótese. A gente trabalha também com coisas. Claro, a possibilidade de Eva comer o fruto como ela comeu. Uhum. Ele também já sabia do resultado de tudo como iria ficar, o mundo, ao estado que iria ficar, e sabia também que haveria necessidade da vida do filho, né? Isso. Deixa eu ver. Então pronto, você nunca teve esse tipo de febre, mas conhece como uma privação da saúde. Ela entra no nosso sangue, ele se torna parte de nós. Ou seja, o mal, né? Nós não vou ler de novo. Nós não conhecemos o mal de uma forma abstrata. Ele entra no nosso sangue, ele se torna parte de nós, se torna um hábito. Somos levados a cometer esse hábito repetidamente, até percebermos que estamos encurralados. Satanás não faz essa distinção. Então, Satanás não disse ao ser humano que ele ia conhecer o mal na pele. O demônio falou como se nós fôssemos conhecer o mal somente de longe, né? Nossos primeiros pais caíram nesse discurso e o resultado foi que eles abriram os olhos e se esconderam de Deus. Pois quando uma pessoa peca, ela sempre se esconde de Deus. Eles abriram os olhos e se viram nus. Porque eles se perceberam nus agora, mas não antes. Porque a glória interna da graça que eles tinham em suas almas inundou, por assim dizer, os seus corpos como uma espécie de luz. Isso aqui é o Fulton Sheen falando sobre a nudez original, tá? A terra se rebelou. Os cardos começaram a crescer. As feras ficaram selvagens, o homem teve que suar para ganhar o seu pão, a natureza ficou mais arisca. Foi dito à mulher que ela sofreria ao parir seus filhos. Note que o castigo do homem estava relacionado à natureza, enquanto o castigo de Eva estava relacionado à vida. Todos os dons foram perdidos, todos eles, mas somente os dons foram perdidos. Há algo peculiar nessa história sobre a queda do homem? Sempre insistimos em compreender a nossa liberdade de uma forma que nos feriu. Interpretamos a liberdade como um direito de se rebelar. Somos como locomotivas a vapor que se recusam a seguir o trilho estabelecido por um grande engenheiro. Nós dissemos, eu sou livre, e saímos do trilho. Não tínhamos medo de nossas mães antes de queimarmos nossos dedos. Adão e Eva não tinham medo de Deus antes de desobedecê-lo. Mas depois do pecado, Deus parecia ser um Deus raivoso. Veja, ele não estava com raiva.
Por exemplo, quando uma mãe flagra seu filho pegando umas bolachas que não deveria pegar, o filho diz: mamãe, não fique brava. Mas a mãe não está com raiva. A raiva é só uma projeção que o menino faz do senso de justiça da mãe. A raiva não está em Deus. A raiva está no nosso próprio eu desorganizado. Veja que perfeição, como ele fala, né? Então, quando você faz uma coisa errada, que lá vem o superior, né? O chefe do trabalho, você pensa logo: ali ele vai estar com raiva. Olha, por favor, não fique com raiva não, eu vou explicar. Às vezes não é nem ele que está com raiva, não é? Eu já vi gente que estava limpando o quarto de um frei e quebrou uma mesa de vidro que tinha no quarto, aquele estilhaço no chão, e a pessoa ficou desesperada. Quando o frei chegou, que olhou, disse somente assim: você se machucou? E a pessoa vinha com a explicação: ei, frei, eu bati sem querer, porque não sei o quê. Ele disse: você se machucou? Eu disse: não. Eu disse: essa mesa já era antiga, limpa aí que a gente... Foi uma projeção, né? Como o Fulton Sheen diz, a raiva está no nosso próprio eu desorganizado, porque Deus não sente raiva nesse sentido, né? Então, ele criou a pessoa na realidade cria. Isso. Como dizem, cria o seu inferno, né? Cria o seu inferno, exato. Então, para terminar, acontece que nós, pobres descendentes de Adão, recebemos uma parte dessa desordem. Basta olharmos para nós mesmos para comprovar a existência do pecado original. Nós sabemos muito bem que não somos do jeito que Deus nos criou. Deus certamente nunca nos teria feito do jeito que nós somos. Com esse nosso intelecto obscurecido e vontade fraca, alguma coisa aconteceu conosco. Seja lá o que for, contém a marca do abuso da liberdade. Rebelamo-nos juntos com Adão quando ele era a cabeça da raça humana. E os efeitos daquele pecado foram passados para todos nós, para todos no mundo, exceto para um único ser que era uma mulher. É isso que nós queremos dizer quando afirmamos que Maria foi concebida imaculadamente. Isso aqui já ele falando de Maria, né? Então, na queda houve um homem desobediente, Adão, uma mulher orgulhosa, Eva, e uma árvore. Deus pegou os mesmos elementos da derrota e os usou com os elementos da vitória. No lugar do desobediente Adão, o novo Adão, Cristo. No lugar da orgulhosa mulher, Eva, uma humilde nova Eva, Maria. E no lugar da árvore, a cruz. Deus vos ama. Amém. Então aqui nós terminamos essa catequese do Fulton Sheen. Bom? Gostou da linguagem? A árvore Conheça. Confirmada num madeiro infame, né? Transformada, né? É por isso que você precisa do batismo. Viu a desordem que está? O que aconteceu? Deus criando o homem em estado perfeito, com muitos dons, imortalidade, um intelecto puro, conhecia tudo. A mentira do diabo engana o homem cai. Viu a psicologia da tentação, né? Os 3 pilares, que até hoje isso acontece, né? Até hoje, isso aí já é uma coisa de outras aulas também, de tentação. Então, até hoje isso acontece. E veja aí, a desordem. O homem pecou, a natureza se rebelou, começou a ter tsunami, terremoto, as feras ficaram selvagens, agora o leão quer matar o homem. Eva, quando pecou também, agora toda mulher sente dor para botar alguém no mundo. Interessante, né? Porque a vida, você já nasce com uma dor. É quase como se o corpo dissesse assim: pelo amor de Deus, não bota mais ninguém no mundo não, que eu estou sofrendo aqui no parto, né? Então, veja a desordem que está. E até hoje você herdou essa desordem. Seu corpo está desordenado, né? Seu corpo agora está assim. Eu estava lendo isso até no Fausto de Goethe, que é um livro de literatura, né? Então, diz assim, acho que é o Mefistófeles que fala: como é que o corpo e a alma estão tão unidos e ao mesmo tempo em um conflito tão grande, né? Então você está desordenado aí. Agora você facilmente cai no erro por causa dessa bagunça. E é por isso que na próxima aula nós vamos entrar nos mandamentos. Como o homem não sabia mais o que era certo e o que era errado, foi preciso que Deus mesmo escrevesse em 2 pedras para nunca mais serem apagados os mandamentos que o homem esqueceu. No jardim não tinha mandamento. O homem sabia tudo. Mas conforme o pecado, foram esquecendo
Até que Deus disse a Moisés, olha, já basta, eu vou ter que escrever em pedra para ver se vocês não esquecem. É em pedra, para ver se vocês não esquecem que é isso aqui. A ordem. Bom? E a gente fica por aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.